tudo é aprendizado, tudo é uma lição e tudo também a gente pode extrair algo de positivo, né? Até mesmo dessas duas situações aqui, a gente consegue ver muita coisa positiva, né? Tanto os jovens lá se colocaram numa enrascada, exatamente por acharem que estavam vivendo uma aventura romântica com uma senhora, né? E acabaram se dando mal aí, né? E foram expostos, teve as suas imagens vendidas, uma exposição absurda, né? Acabaram tendo, não chegaram a ver de fato totalmente, mas chegaram a ter algum tipo de contato com um cara, né, velho? Isso é absurdo, entendeu? E a gente tá falando da China, que é um dos países mais rigorosos do mundo. Então, que isso fique de lição, porque o que acontece? Hoje em dia, em era de aplicativos, né, muita gente tem marcado encontros às cegas aí e descoberto que a pessoa é quem é na hora. Então, pode acontecer esse tipo de situação, tá? Então, a gente precisa... Acho que as redes sociais, ela tem um poder muito grande, né? Um poder de fazer muita coisa positiva, né? Mas, ao mesmo tempo, acontece também esse tipo de situação aqui, né? E, no caso do chefe ali, eu já dei minha opinião. Um cara, um imbecil, né? Botou o casamento dele de 2 anos. Serve para os dois casos, né? Mas mais voltado para o chefe ali, né? Porque o cara, ele não perdeu só o casamento, ele perdeu uma imagem, uma reputação construída há anos. Esse cara nunca mais vão olhar para esse cara da mesma forma. Então serve pra garotada lá que dormiu com o Pereirão, quanto para o casal ali de infiéis. A cena viralizou e o que parecia só mais um momento aleatório virou um escândalo global em menos de 24 horas. É óbvio que a internet descobriu rapidinho quem eram eles, né? Um CEO bilionário e a diretora de RH da mesma empresa. Ambos casados, ambos com filhos e ambos expostos lá. E toda a reputação que foi construída em anos desmoronou em algumas horas. E olha que absurdo, eles colocaram em risco a família, o casamento, a carreira, a reputação inteira por causa de um tesãozinho de bastidor. Tudo isso porque eles não conseguiram fazer o mínimo, que é separar desejo de decisão. Mas é esse tipo de descuido pequeno na hora que gera uma consequência gigante e destrói o que levou uma vida inteira para ser construído. Esse é mais um plantão de news, seu resumo inteligente, rápido e sem enrolação. Você pode passar anos construindo uma carreira, um nome, uma reputação, mas se você tropeçar em público, a internet vai te destruir em horas. Durante o show do Coldplay em Boston, a Kiss Cam focou em um casal estranho, que ficou desconfortável e ficou se afastando depois. E o Chris Martin ainda brincou, ou eles são muito tímidos, ou eles estão tendo um caso. E spoiler, eles estavam mesmo. O problema é que ele é CEO de uma empresa bilionária, a Astronomer, acho que é assim que se fala. E ela é diretora de RH, ambos casados e com filhos. Isso aqui não vai ser sobre traição, tá? Mas é sobre o colapso da credibilidade deles, que só vai ladeira abaixo, tá? Então eu quero que você reflita aí também. Aqui vão 3 coisas que eu saquei e que eu não tô percebendo ninguém falar disso por aqui. Primeiro, uma incoerência pública vai gerar um déficit de confiança gigantesco. E esse gerou em 3 níveis, inclusive. Nível 1, cônjuge e família, óbvio, ética. Nível 2, time e cultura, porque eles deram um exemplo errado. E nível 3, mercado e investidor, governança. O Flagra conseguiu atingir os 3 ao mesmo tempo, porque confiança não é separada em caixinhas, ela é em camadas, e se você quebra embaixo, o estrago vai subindo. Segundo, reputação é um muro feito tijolo a tijolo. Cada atitude, cada aparição, cada palavra pública ou privada monta a estrutura de quem você é na cabeça das pessoas e como elas percebem você. E um erro acaba com tudo. Terceiro, o branding fala, mas a vida prova. Você pode até pregar autenticidade, liderança, integridade no seu feed, mas se fora da câmera você não acompanhar isso, o telão vai expor o seu personagem em algum momento. Mais cedo ou mais tarde, a sua credibilidade vai embora. E ó, credibilidade não é o que você fala, é o que falam sobre você quando você não tá na sala. E no final, gente, assim, ó, se eu puder dar a minha opinião, bem feito. Quem faz merda um dia vai ser descoberto. Isso não, eu não tô falando só de traição, tô falando de tudo, tá? E hoje, ainda por cima com as redes sociais, a pessoa vai ser desmascarada em público. Então, cuidado com isso, gente. O telão tá em todo lugar. E na internet, um erro vira um erro histórico. Eles nunca mais vão conseguir desgrudar esse erro, dessa mancha na credibilidade deles, tá? Então, se você quer aprender a transformar a sua marca pessoal em um negócio que gera lucro para você, o link do meu treinamento tá na bio e ele pode te ajudar a fazer isso de uma forma Agora ela tá vendendo o peixe dela ali. Então, o que acontece? Uma coisa que eu percebo bastante é a galera, principalmente influenciadores que eu acompanho há muito tempo, alguns se perdem no personagem, porque o cara, no começo ele era ele mesmo. E aí o que acontece? Por causa dessa questão de nicho, eu preciso agradar o meu nicho, as pessoas se colocam como produtos, cara. Eu sou um influenciador, logo eu sou um produto que vai ser consumido por um nicho e eu preciso agradar esse nicho. Quando, na verdade, o nicho, se você quer ser influenciador digital, eu não me considero influenciador digital, mas eu entendo bastante de influenciador digital. Então, fica aqui o
meu conselho. O seu nicho é você. Como que você sabe para quem você está se comunicando? Você está se comunicando com... Imagina que você fosse um ideal de consumidor, um ideal de pessoas que vão te assistir. A sua personalidade, pessoas com a sua personalidade, com seus gostos, com aquilo que você é, entendeu? Personalidade mesmo. Eu percebo que muita gente perde isso no decorrer do caminho, começa a falar diferente, começa a fazer dancinha, começa a fazer firula, porque ele acha que ele precisa parecer com os outros influenciadores, e aí ele se enlata, entendeu? Ele perde totalmente aquilo que diferenciava ele dos outros. Ele perde a personalidade. E o que diferencia uma pessoa da outra é a personalidade, entendeu? As pessoas se conectam com personalidades, você se conecta com pessoas, entendeu? Então, tipo assim, se você está fazendo um conteúdo, você tem que pensar que existem pessoas que têm a sua forma de pensar, que têm curiosidades, que aquilo que você pesquisou se torna a curiosidade daquela pessoa também, e você pode dividir isso com a pessoa, sendo você mesmo, entendeu? Você não precisa se enlatar e virar uma cópia da outra pessoa, né? A gente vive em uma época em que as pessoas fazem cirurgias para se parecerem uma com a outra. Você sai na rua, todo mundo parecido. Parece um monte de Ken humano andando na rua, entendeu? Um monte de mulher com um beiço desse tamanho andando na rua. E aí, tipo, você fica, tipo, as pessoas estão se enlatando, as pessoas estão se moldando de uma forma que você não consegue ver personalidade em nada, entendeu? Não que fazer cirurgia seja algo ruim, tá? Eu, inclusive, pretendo fazer algumas futuramente. Alguns reparos, bem-vindo. Se você se sente, se algo te incomoda, você tem que fazer mesmo, entendeu? Tá tudo certo, tal. Mas você não pode trazer isso para sua personalidade, porque a personalidade da gente é a única coisa que não pode ser copiada. Ninguém copia ninguém. Pode existir pessoas parecidas, mas igual 100% não vai ter, entendeu? Eu nunca vou conseguir imitar 100% a personalidade de um influenciador que eu admiro. Eu posso ter referências daquilo que ele é e trazer isso para mim, entendeu? De alguma forma. Pô, é legal como o fulano de tal se comunica, é legal como ele se porta, tal. Você pode ter referências de comportamento, mas você não pode clonar um comportamento e passar a viver aquilo como a sua verdade, porque a nossa personalidade ela é formada durante toda a nossa vida, durante anos, de quando você nasce, da forma como você se comunica com sua família, com seus amigos, entendeu? É o que faz você ser o que você é hoje. Então, se você começa a copiar demais, você se torna apenas mais um, né? Eu acho que autenticidade é uma coisa que tá faltando muito nas redes sociais hoje em dia, entendeu? A gente vê conteúdos muito enlatados, pessoas acabam imitando muito a outra e tal. Você deve replicar, sim, coisas que fazem sucesso, tá? Não tô aqui falando que isso é legal, não. Você precisa dar aquele toque pessoal seu, entendeu? Que é isso que vai te diferenciar, cara. E é isso que vai fazer com que a gente não seja substituído totalmente por inteligência artificial. É isso que vai fazer com que a gente seja gente, entendeu? Que a gente crie conexões. Eu tô falando isso não só de rede social, não. Tô falando da vida, entendeu? Ter a sua personalidade, você agir da forma que você tem que agir, é o que faz você ser quem você é. Pensar muito no que a gente vai falar, né? Tem gente também que cria um canal no YouTube, como é o meu caso, me considero como se estivesse criando, é um canal velho, mas eu tô ativando ele agora. Para mim seria interessante eu pegar e falar, vou falar sobre temas que tá em alta e vou opinar porque eu vi fulano de tal opinando, entendeu? Não, mas como eu quero me portar, o que é valor para mim, entendeu? Falar sobre política. Lá atrás eu entrei nessa de falar. É uma bola dividida. Por quê? Não era sincero totalmente. Eu falava porque estava super em alta na época. Eu queria opinar porque eu via os meus youtubers favoritos opinando e eu queria opinar também. Cara, eu sofri represália mesmo, entendeu? Tipo, na época. Então eu tive que desativar o canal, não. Eu tive que parar com os conteúdos. Eu perdi o canal. Mas esse aqui eu tive que desativar, entendeu? Exatamente por isso. Então, na verdade, eu não estava sendo eu mesmo, entendeu? Ali, na parte política. Eu nunca fui um cara de levantar bandeira política ou de comprar treta política. E eu acho isso um absurdo. Você deve ter seu posicionamento e tal, mas fazer com que isso seja a sua bandeira principal, eu acho loucura, entendeu? Acho que a gente tem muito mais coisa a agregar na vida das pessoas do que isso. Claro, você pode opinar, você pode ter ali o seu político preferido e tá tudo certo, né? Mas fazer com que isso se torne a bandeira principal da sua vida é loucura. Assim como eu acho que qualquer tipo de fanatismo é loucura. Eu particularmente, sou muito fã dos Beatles, né? Eu nunca gastei dinheiro nunca gastei muito dinheiro com nada, mas com os Beatles eu já gastei uma grana, entendeu? Eu sempre tenho um jeito de... Porque eu sou fã dos caras. Mas, tipo assim, existem coisas que são prioridades na minha vida. Por exemplo, Oasis está no Brasil, eu não vou. Porque nesse momento eu tenho outras prioridades, né? O Oasis é uma banda que eu também
gastaria meu dinheiro tranquilamente, né, para ir. Mas especificamente não fui porque existem outras prioridades. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente precisa priorizar outras coisas. E a gente precisa ter esse tipo de consciência também quando o assunto é política, tá? A gente precisa ter as nossas opiniões. Mas assim, eu vi muita gente brigar por causa de política, parente, se afastar e irmãos brigando, sabe? Tipo assim, deixando de se falar por causa de política. Eu acho que isso, hoje eu não é algo que me agrada, não. Por isso que é um tema que eu não falo. Ele, a Edi falou exatamente disso, né? Aquilo que você vai falar vai reverberar a sua imagem e como você quer ser lembrado, entendeu? Então a gente pode muito bem ter uma imagem bacana nas redes, como a gente pode botar tudo a perder. Eu vejo muito isso no meio artístico, de pessoas que não são assessoradas, né? Que acabam falando que não deve e aí acabam esquemando. Né? Principalmente pessoas que têm uma fama muito repentina ali de última hora ali, tem um boom na sua profissão ali de influenciador, e às vezes vai lá. A gente viu o Bora Bill, né? O que deu, né? O cara fez uma piada totalmente sem noção. E eu posso falar, eu, como sou negro, eu posso falar, eu não vi racismo na piada do Bora Bill, tá? Mas ele foi feliz no que ele falou. E existe uma patrulha muito grande na internet que não perdoa. E aí o cara mal viveu o sucesso e já perdeu tudo, né, cara? E aí foi um meteoro que passou mais rápido do que a gente vê muitos meteoros passando aí na internet, mas esse foi um que passou bem rápido, porque ele acabou fazendo uma piada que o cara matutão, do interior, talvez na cabeça dele ali era uma... E eu, como vivi muito tempo no interior, eu sei que os caras fazem esse tipo de brincadeira mesmo, e não é por maldade, entendeu? Então eu não vi, sinceramente, racismo na parte do cara, mas o cara se queimou por não ser assessorado. A gente precisa se auto-assessorar, entendeu? Toda vez que a gente for falar alguma coisa, se a gente for em público, a gente precisa pensar, cara, isso daqui vai agregar a minha imagem ou vai colocar em xeque, tá? Não é que você tem que ser neutrão, não, né? Que você tem que ser isentão, não. Mas é a forma com que você fala. E as atitudes também, né? Isso que o cara fez aí, botou uma credibilidade dele toda em xeque. E a gente precisa militar não é a palavra. A gente precisa vigiar muito, porque tudo que você faz pode ser voltado contra você.